Senhor José Carlos Bunlai, certo? Sim, Senhor José, o senhor sabe do que está sendo acusado nesse processo, né? O senhor já foi ouvido em outra oportunidade perante esse juízo, então sabe que tem o direito de ficar em silêncio, né? E que se preferir ficar em silêncio, isso não é usado em prejuízo à sua defesa. Ao mesmo tempo, a chance de explicar esses fatos específicos, né? Que são imputados ao senhor. Me pergunto se o senhor quer falar, quer ficar em silêncio. Não, eu vou falar. É uma oportunidade que eu tenho de esclarecer alguns fatos que são imputados a mim e não tenho... Não tem problema. Antes de fazer a pergunta específica sobre os fatos relacionados ao sítio, eu queria só perguntar se o senhor ratifica, confirma as informações que o senhor prestou na outra ação penal, quando foram feitas perguntas sobre o empréstimo do Banco Chain e a sua participação nesse fato. Doutora, Excelência, na outra ação, um delator veio aqui e falou uma série de coisas que não eram verdades. Passou-se. Eu posso relatar as inverdades. Não, eu não estou perguntando se os fatos, como ficaram na sentença ou como ficaram narrados na denúncia, são verdadeiros. Estou perguntando se o senhor confirma o depoimento que o senhor já deu perante esse juiz. Já dei. Então, assim, a gente pode aproveitar aquele depoimento nessa ação penal para não ter que repetir todas as perguntas ao senhor? Ou o senhor quer falar de novo desse fato? Não, a senhora que sabe. Tá, então se o senhor confirma que tudo que o senhor falou perante o juiz Sérgio Moro naquela ação penal pode ser aproveitado e é o que o senhor sabe a respeito desses fatos, a gente aproveita. E aí passamos a falar do sítio. Pode ser assim? Pode. Tá. Pode, professor Nabor? Se quiser consultar a sua defesa a qualquer momento, também fique à vontade. Em relação ao sítio de Atibaia, qual foi o primeiro contato que o senhor teve com essa propriedade e como que ocorreu? O primeiro contato que eu tive foi oral. O senhor Jacob Bittar, que tinha ficado brigado com o ex-presidente Lula durante algum tempo e tinha reatado a relação amistosa, estava deslumbrado com aquilo e falou que estava procurando via internet um sítio para comprar onde ele e a família do presidente pudessem desfrutar após ele sair da presidência. Tá. O senhor lembra mais ou menos em que época que foi isso? Foi até agosto de 2010, por aí, mais ou menos setembro, em torno disso. Tá. Então o senhor Jacob Bittar queria um sítio para que a família dele e do presidente Lula pudessem desfrutar nos finais de semana, porque o ex-presidente Lula usava muito a Granja do Torto, né? E ele ia sair dali e ia ficar num apartamento em São Bernardo. Então ele achou que seria... A amizade que o Jacob Bittar tinha com o presidente ele chegou de dizer, gosto da família. E ele chegou de dizer para mim que ele tinha ganho uma ação em Campinas, não sei se... Agora, depois eu vim saber que até de anistia, e com esse dinheiro é que ele usaria para comprar. Tá. E o senhor também era próximo do Jacob Bittar, assim como do Não, presidente? não era muito próximo, não. Mas ele tinha lhe relatado, assim, num encontro social? Não, nós estávamos no final de semana juntos e ele contou para mim. Juntos com o presidente também ou só os dois? Só o senhor e Não, o o presidente estava lá. Estava? Era o que? Era na Granja? Não, foi lá no Alvorada. No Alvorada, tá. No final de semana que o senhor foi visitar o presidente e o Jacó também Ele tinha acabado de fazer um tratamento de câncer. O Jacó? Não, perdão. Essa doença que treme, como é que chama? Parkinson. O Jacó tinha acabado de fazer, melhorou, não cura, né? E ele foi lá a convite do presidente para passar esse final de semana. E o senhor também? Já fui com ele. Tá. E o Jacó, quando ele relatou isso, falou, o presidente já sabia, era uma surpresa? Pelo que ele me falou, a dona Marisa sabia e era uma surpresa para o presidente. Tá. Até que ponto? Tá. Então isso em agosto o Jacó lhe falou. Segundo consta, agosto, setembro, segundo consta na denúncia, a senhora Marisa teria pedido para o senhor fazer alguma reforma. Ela me procurou e me perguntou se eu tinha pedreiros para arrumar um muro que estava por cair e fazer algumas ampliações que ela queria fazer. Eu falei, eu não tenho.
Eu não tenho construtora, não tenho pedreiro, não tenho nada. Você conhece alguém? Foi conheço. Um amigo meu que tem uma construtora, eu vou perguntar para ele se ele faz. É coisa grande? Não, é coisa pequena. Perguntei a um amigo meu chamado Reinaldo Bertin, ele falou que tinha, e fomos lá. Marcou-se um dia, isso já em São Paulo, né? A ida foi em São Paulo. Ela falou em Brasília. Ela falou num outro encontro de final de semana em Brasília ou não, foi no mesmo. Nesse mesmo. Para frente é que eu procurei o Reinaldo e perguntei se ele podia fazer aquele concerto e alguma coisa ou outra mais que ela quisesse. Falei assim, vamos lá ver. Tá. Aí o Reinaldo, o senhor... Aí eu comuniquei que ele podia olhar, ia ver, né? Marcamos um final de semana em São Paulo, final de semana, foi durante, porque meu motorista que me levou. Eu não sei chegar lá. Levou no meu carro a mim, o Reinaldo e o engenheiro dele, de nome Emerson, que foi aí que eu conheci. O Emerson você não conhecia, o Reinaldo que te apresentou? Não conhecia. E aí a dona Marisa foi junto? No outro carro, com segurança dela, com o Fernando Bittar. Com o Fernando Bittar junto. Foi junto. Chegou a saber que o Jacó comprou o sítio no nome do Fernando? Não, eu não me envolvi nisso. Que tinha o Jonas Suassuna? Não, essa parte. O que eu vou falar agora é o que eu vi na imprensa posteriormente. O que o senhor sabia na época? Na época eu não sabia que o Jonas tinha comprado nada. Tá, não sabia que o Jonas tinha comprado nada. Não sabia que estava no nome do Fernando Bittar? Não, que estava em nome do Fernando Bittar, eu fui comunicado. Foi comunicado? Foi. Tá. Porque o Jacó tem 3 filhos, né? 2 filhos, 2 homens e uma mulher. Por que ele botou o nome do Fernando, eu não sei. Tá, mas o senhor sabia que estava no nome do Fernando? Sabia que estava no nome do Fernando. E aí os senhores foram nessa visita com a dona Marisa? Foi com a dona Marisa, foi na hora do almoço. Tá. Não tinha almoço. E chegamos lá. Descemos nós, o meu motorista ficou lá, descemos nós 3, a dona Marisa, o Aurélio também estava. O senhor já conhecia o Aurélio? Já conhecia. O Aurélio e o Fernando. Não me lembro de mais ninguém, sabe? Tá, o senhor e o Emerson. Não, o Emerson, o Reinaldo, eu conheci o Emerson naquela oportunidade. Tá. O Emerson, o Reinaldo, eu, o meu motorista, que ficou no carro. E a dona Marisa estava em outra condução. Ela, o Fernando, o Aurélio, eu não lembro se estava na mesma condução ou outra. Tá. Essas pessoas que estavam lá. Isso foi o que? Daí outubro? Setembro? Outubro? Setembro, né? Por aí. Por aí. Tá. Aí Setembro, a dona Marisa falou o quê? O que ela queria fazer? Mostrou o muro que estava realmente inclinado, estava por cair, e que ela queria fazer mais alguma coisa, mais alguma ampliação, para botar acervos que viriam de Brasília do presidente Lula. Isso foi o que ela me falou. Nessa primeira visita dela te explicando o que queria que ser feito, o Fernando falou alguma coisa ou era só a dona Marisa que dava as instruções? Não me lembro se o Fernando ter falado alguma coisa. Ele endossava o que ela falava. Tá. Aí ela te falou que queria fazer um lugar para botar os objetos que viriam do acervo presidencial. E que achava que tinha poucos quartos. Poucos quartos no sítio, daí ela queria fazer um lugar... Nunca entrei no sítio para saber se tinha pouco ou não. O senhor não conhece o sítio depois da reforma? Por fora, e onde foi feita a ampliação da suíte. Tá. Porque eu vou chegar lá. Tá. Então ela pediu para fazer isso, e aí quem que fez o projeto, como é que foi feito daí? Aí a imprensa... Eu fui surpreendido com uma reportagem na Veja que dizia que eu tinha contratado um arquiteto. Isso já em 2010. Em 2010. Tá. De nome Ígenes, que eu não conheço. Ele já declarou aqui também que não me conhece. Nunca tive relação com ele. Nunca conversei com ele. Ele trabalhava para o Reinaldo na construção de uma usina de álcool, cujos sócios eram meus filhos e o Reinaldo. Eu não participava. Estou com 74 anos, não tenho mais... buscar fazer nada. Tá. Mas então, aí o senhor ficou sabendo pela imprensa? Pela imprensa eu fiquei sabendo que eu tinha contratado o ISDES, coisa que nunca fiz na vida, né? E que estava lá trabalhando. O que foi feito, o que foi projetado, não projetado, idealizado ou não, um belo dia, o Aurélio,
ou o Fernando, eu vi o depoimento do Fernando, ele falou que foi ele, eu tenho dúvida. Acho que foi o Aurélio que me ligou e falou, olha, aquele pessoal que você indicou, nós vamos agradecer, nós estamos dispensando, nós vamos botar uma firma maior para fazer, porque temos pressa. Procurei o Reinaldo para falar isso, não achei, liguei para o Emerson, liguei na construção da usina e falei, Emerson, que vergonha, hein? Vocês foram postos para fora, não conseguiram fazer o... E aí morreu a minha participação. Tá. Então, dessa primeira visita, o Emerson ficou de conversar com a dona Marisa? Eu não sei como é que funcionou. O senhor não sabe se o Emerson passou para ela projeto? Passou para ela, se foi o arquiteto que fez, se foi via o... Como é que ele chama? O Aurélio. Eu não sei dizer para a senhora. Tá, o senhor só acompanhou essa visita e apresentou o Reinaldo, o Emerson, para a dona Marisa, para o Fernando e para o Aurélio. Fui surpreendido posteriormente. Posso tomar essa? Claro. Fui surpreendido posteriormente por um repórter da Globo que pegou um microfone na mão, botou esse microfone na boca de um cidadão que eu não sei quem é, depois, eu não sabia quem é, depois eu vim saber que era dono de uma empresa chamada Dos Anjos. Falou, esses 38, 40 mil reais quem pagou foi o Bulay, né? Foi o Bulay. Ele respondeu naquilo, no afã da pergunta. Mas o senhor apresentou o Reinaldo, Emerson, para fazer a... Não, Emerson não apresentei. Apresentou o Reinaldo, que levou o Emerson nessa visita para fazer as reformas. Ficou acertado com Dona Marisa ou com o Fernando quem pagaria por essas reformas? Naquele momento não se discutiu o pagamento. Nem custos? Nem custo, porque não sabia o que ia fazer. Tá. Não se discutiu o pagamento. Em que momento se discutiu o pagamento? Não, se foi discutido, eu não participei. O senhor não pagou nada dessas obras? Nada. Nem R$1. Tá. Segundo consta aqui, o senhor teria pedido ao Reinaldo Bertin, né? Que os pagamentos não fossem feitos pelo senhor ou pelas empresas do senhor, mas sim para uma empresa do grupo. Não sei quem disse, mas não é verdade. O senhor não falou isso para o Reinaldo? Eu não falei para ninguém. Sobre o que foi feito, quanto pagou, se pagou, eu não participei. Se o grupo Bertin pagou, o não senhor participei. Não tem participação, Nenhuma, o senhor não ordenou? Nenhuma, doutora, nenhuma. Então, essa reforma do sítio, a sua participação foi só apresentar o Reinaldo, a dona Marisa e o Fernando. Exatamente, como dono de uma construtora que podia fazer serviços que, no fim, eles acharam que era incapaz. Tá. E botaram para fora. Tem uma planilha de que foram gastos nessa primeira reforma R$150 mil. O senhor não sabe quem Não, não sei. Não sei aonde foi gasto, nem com que foi gasto. Tá. Em São Paulo, quando eu fiz uma declaração, me falaram que eu falei sobre esses 38, 40 mil reais. Então, eu fui surpreendido pelo repórter da Globo, eu não paguei. Mas eu vou verificar se foi pago em meu nome, e se for pago em meu nome eu vou repor. Não foi pago nada em meu nome. Então, essa declaração que o senhor deu no dia 17 de agosto de 2016, que está assinada pelo senhor, pelos seus advogados, não é verdade que quando o senhor disse que, ao que sabe, quando deixaram a obra, foi realizado um acerto no valor de R$38 mil, que foi pago pelo declarante? Não, doutora, nesse dia, eu estava... Eu fiz questão de fazer essa declaração para não faltar à convocação. Eu estava mal. Nesse dia, eu fui internado à noite com uma reação violenta, um tratamento de câncer que eu fiz, onde eu devia fazer 8 aplicações, eu não consegui, fiz apenas 6. Fui internado com 40 de febre, fiz um exame que o resultado deveria ser no máximo 0,3 mg/dl e eu estava com 33. Eu trouxe até o papel aqui. Tá. Estava à beira da morte. Então, isso que consta no seu depoimento não é verdade? Não é que Mas o senhor não assinou, seus advogados assinaram? Não, se comprovou não ser verdade. Naquele momento era a dúvida que a gente tinha. Mas se era dúvida, porque o senhor não falou? Eu não sei, pode ser, eu vou pesquisar. Mas eu achei que eu tinha falado. Tá. Eu me surpreendi depois com aquilo que eu assinei. Tá. Se o senhor não teve nenhuma participação nessa reforma,
nesses pagamentos? Por que ligaram para o senhor para tirar a equipe Acho do que Ignis? por educação. Porque como foi eu que fui levei lá, tanto que eu nem consegui falar com o Reinaldo. Eu não falei com o Reinaldo. Para falar que eu tinha recebido a ligação. Eu falei para o Emerson. Eu liguei na usina, na construção, peguei o telefone dele e falei para ele, comuniquei aí, ó, recebi um telefonema assim, ainda brinquei com ele. Falei, pô, que incompetência, hein, uma reforminha que eu achava que era pequena, né? Tá, o senhor não chegou a ver a reforma? Então. Não. Não sabe o que foi feito? Não. E o senhor não falou diretamente com o Ignis nenhuma vez? Nenhuma vez. E nem o Ignis comigo. Tá. Sobre reforma, nada. Qual a relação do senhor com o Grupo Bertin? Eu era grande fornecedor de matéria-prima para eles. Tá. E o senhor pediu para eles para participar disso aí, por quê? Porque me tinha sido pedido para arrumar aquela situação que estava do muro para cair, eu não tinha condição, perguntei se ele podia arrumar, ele falou que podia arrumar. Tá. E daí que as coisas foram Quando crescendo. o senhor falou para o Grupo Bertin, para o Reinaldo? Pro Reinaldo. Tá. Quando o senhor falou para o Reinaldo, foi me pedido para fazer uma reforma, consertar um muro num sítio, para colocar coisas lá do acervo da presidência. O senhor falou você falou para o Reinaldo, é um pedido da dona Marisa, é um pedido do presidente? Ele estava junto. Nessa reunião no Palácio No da Alvorada? sítio. No sítio. Não, tá, mas quando o senhor chamou ele, antes de ir na visita do sítio, o senhor chamou ele para visitar o sítio? Não, ele foi comigo no sítio junto com a dona Marisa. Eu sei, mas o senhor que levou. Eu que levei, Tá. foi no meu carro. E quando o senhor ligou para ele perguntando, senhor Reinaldo, o senhor tem alguém para fazer uma reforma que a dona Marisa me pediu? O senhor falou para ele, assim, é uma reforma que atende o interesse da dona Marisa, é uma reforma. Por que ele se dispôs? Falei para ele e ele comprovou com a presença dela lá. Tá, então o senhor falou que era para a dona Marisa. Falei que a dona Marisa que tinha me pedido, que o sítio estava em nome do Fernando. E ela estava lá no dia que ele foi comigo. E ela estava pedindo para ela e para o acervo. Pro acervo. Para ela usar e para guardar o acervo da presidência. Aconteceu até um negócio interessante, doutora. O meu motorista foi comigo, está comigo há muitos anos. Atrasou-se na ida, na conversa lá, e o Reinaldo tinha que ir embora. E o avião dele estava com o piloto dele esperando no aeroporto em São Paulo. No sítio, é um negócio, é uma piramba que não tem tamanho aquilo ali. Uma pirambeira danada, não pegava telefone celular. Ele discou no telefone dele, o telefone do comandante dele, o meu motorista desceu até a cidade e ligou para falar que ele ia atrasar. Fomos embora. Tá. O senhor conhecia bem o Reinaldo Bertin? Conheço. O senhor sabe de algum interesse que ele teria em gastar 150 mil numa reforma pedida? Eu acho que ele não tinha noção que ia gastar 150 mil. Não tinha. Ele reclamou alguma vez ou te comentou sobre esses comentei gastos? mais sobre a reforma com ele. Depois daquele dia, nós não falamos mais de reforma. Tá. O senhor sabe desses custos terem sido repassados ao senhor presidente, não senhora sei, Marisa? não sei, doutora. O senhor nunca conversou com eles depois Não, disso? nunca tocamos nesse assunto, que a forma que foi tirado de lá foi tão... Tá. E o senhor não visitou o sítio depois, então? Fui visitar. O sítio não, fui ver o presidente Lula, mas não andei no sítio. Fui ver o presidente Lula, que estava doente. Cheguei lá, ele não estava bem, estava com febre. Tentamos localizar o médico dele, não conseguimos. Dormi num quarto desse pavilhão que foi feito, não sei por quem. Né? No dia seguinte cedo, saiu para o Hospital Sírio-Libanês, foi internado com pneumonia, estava com 40 de febre. Tá. Então o senhor dormiu uma noite no sítio só. Dormi. E sabe que dormiu numa parte que foi feito posteriormente à primeira visita. Que o senhor Sim, fez. senhora. Tá. Mas o senhor não sabe quem fez e Não quem sei quem fez, não sei quem fez. Tá. Então o senhor nega ter feito, o único favor que o senhor disse que fez foi apresentar o Reinaldo. Foi a única participação minha no processo. E que depois foi ligado por senhor para Acho avisar. que por deferência, por eu ter levado o Reinaldo, para me falar que a firma não servia. E aquela parte que fala que o senhor ligou, brigando, reclamando, o senhor... Vou brigar, por que eu iria brigar? Tá. Eu brinquei com ele. Falei, ó, eu sou engenheiro. Eu, se fosse posto para fora de uma obra por incapacidade, que foi praticamente isso, né? Eu ia ficar muito chateado. Você não tá? Aí foi eu brinquei, gozei.
Tá. O senhor é, de formação, o senhor é engenheiro civil. Sou engenheiro civil. Pelo Ministério Público. Boa tarde, senhor José Carlos. Boa tarde. O senhor já mencionou, mas só para esclarecer direitinho, o senhor não é da usina São Fernando, são sócios, então seus filhos. Meus filhos. Certo. É o Maurício. E o Guilherme. Correto. Só para também esclarecer, senhor José Carlos, quanto tempo o senhor acha que decorreu entre esse dia que o senhor fez a visita no sítio e o dia que o senhor recebeu o telefonema do Aurélio que ia ser trocada a empresa que estava realizando uma obra lá? Eu não tenho. Olha, já se vão 8 anos. Sim, mas o senhor acredita 1 mês, 2 meses? Não foi pouco tempo, não foi muito tempo, não. Certo. O senhor conhece o Rômulo Dinali, que é funcionário da usina São Fernando? Se conheci uma vez em alguma visita. Eu fui durante a construção da usina, eu estive na usina uma vez. Numa visita que foi feita, eu fui à visita, e devo ter sido apresentado a ele, mas nunca conversei com ele. Que eu me lembre desse assunto, nada. Certo, mas o senhor se recorda então de ele ser funcionário da usina? Ele era o engenheiro residente na usina. Ah, correto. E o Emerson era o manda-chuva da empresa. Era o superior o superior dele. Do Romo, correto. O senhor Reinaldo Bertin, senhor José Carlos, ele prestou depoimento e ele falou que existia um crédito na conta da usina e que ele descontaria desse crédito que tinha... Não, isso não ocorreu. Nós fizemos uma auditoria severa lá, não ocorreu, não saiu, não foi feito isso. O senhor tinha uma relação de amizade também com o senhor Reinaldo Bertin? Sim. O senhor já mencionou que tinha uma relação de amizade com o presidente Lula. Sim, senhora. O senhor, além dessa relação de amizade, esses contatos sociais, o senhor efetuou alguma reunião para tratar de negócios, das suas empresas? Doutora, nunca. Eu nunca conversei de negócio com o presidente Lula. Eu fiquei 12 anos no Conselho de Desenvolvimento Econômico do Brasil, só tratando de assuntos de interesse do país. Nada de interesse particular, nem meu e nem de quem quer que seja. Nunca indiquei ninguém, nunca recomendei ninguém, nada. Certo. Consta dos autos aqui, senhor José Carlos, umas agendas que foram apreendidas no Instituto Lula, de algumas reuniões que o senhor efetuou com o senhor ex-presidente lá no Instituto. Nessas agendas constam algumas ocasiões em que o senhor compareceu lá e está anotado seu horário lá para ter audiência com o senhor ex-presidente, de forma isolada, e também algumas ocasiões em que o senhor comparece com algumas pessoas, como, por exemplo, o senhor André Esteves e também o embaixador do Catar. O senhor se recorda dessas reuniões? O Catar manifestou interesse por etanol. Tá? Essa questão eu já respondi na Polícia Federal aqui em Curitiba. O Catar tinha interesse em etanol, porque o Catar produz gás, não produz petróleo. E, através de um cidadão que era diretor de uma empresa de gás, me foi dito e me apresentaram o embaixador do Catar, que manifestou interesse na compra da usina São Fernando. E reclamou que a então presidente Dilma que tudo aquilo que o presidente Lula tinha feito para aproximar o Brasil dos países árabes, a presidente Dilma estava virando as costas. Que eles tinham interesse em comprar, mas não com aquela situação política política de petróleo e gás que estava acontecendo naquele momento com aquela presidência. E pediu para marcar uma audiência com ele. E eu marquei. Sim. E ele foi e reclamou disso aí, e ficou nisso, não comprou usina e... Uhum. E com relação a essas 2 reuniões que o senhor teve no Instituto Lula com a pessoa de André Esteves? Também foi relativo, uma delas, a venda da usina. A outra eu realmente não me lembro o que foi. Teve uma terceira também com o senhor Celso Amorim?
Não. Não, eu não tenho relação com o Celso Amorim. Nunca tive. Nunca tive com o Celso Amorim. Excelência, pela ordem, poderia declinar o evento e a página só para podermos acompanhar? Estamos na autos relacionados, para a apreensão. A defesa gostaria de saber, Excelência, qual a relação de pertinência com o objeto desta ação penal. Tem total pertinência, doutor. Podemos chegar ao infinito, se a linha for essa. Tem total pertinência, doutor. Com relação à agenda, os senhores têm mais perguntas? Tem mais uma pergunta, Excelência. Não, eu só vou responder ao questionamento do doutor. Do doutor. Estamos autos relacionados, a busca e apreensão. Perto do autos- microfone, doutora, por favor. Auto 500-6617, dígito 29, 2016, 404-7000, evento 268, apenso, inquérito policial 1. Este processo? Desses autos. Eles são relacionados. Foi a busca e apreensão que originou esse processo? Sim. Ou aqueles autos que são relacionados ao senhor deputado? Está relacionado. Estão relacionados, mas só. Vamos adiante. Qual outra pergunta? Não, Adiante. não tem mais perguntas, Excelência. Tá. Ok. Senhor Bunlai, Senhor. o senhor prestou depoimento na polícia no dia 17 de agosto de 2016. Quando que o senhor percebeu que as informações prestadas no depoimento não estavam corretas? Quando começaram a falar do sítio, que eu cheguei à conclusão que era em verdade que eu contratei, é verdade porque eu sabia que eu não tinha contratado, né? Nenhum arquiteto, nada do que falavam na imprensa era verdadeiro. Ok, essa questão do arquiteto surgiu em 2015 na reportagem da Veja, antes do seu depoimento. Sim. Ok. Além disso, Eu tenho uma declaração minha também na Federal dizendo que eu não conheço ele. ok. E o senhor confidenciou aos seus advogados isso? Eles sabem que eu não conheço. Ok. E por que o senhor não procurou as autoridades policiais, considerando que a ação do sítio foi proposta quase um ano depois daquele depoimento? Para esclarecer a verdade. Eu estava doente, doutor. Mas o Tava senhor não tinha entendendo. nenhuma intenção de esclarecer os fatos? Sim, mas eu estou aqui para isso. E o senhor não pediu aos seus advogados para procurar, marcar audiência, peticionar, esclarecer? Não, Eu estou perguntando, doutor. não pedi, não. Ok, doutor. Tem mais perguntas, senhores? Pelas defesas que não sejam a do senhor Bunlai, 30 minutos? 27? Podemos cortar e começar o novo. Para gravar, então, retomando o Consta, por acaso, depoimento algum do assunto? senhor Carlos Bunlai. Ele só queria deixar registrado, enquanto não estava gravando, que ele estranhou a relação do nome dele. Com o Celso Amorim. Celso Amorim, que o senhor não se lembra, nunca Não, ter participado de reunião junto com ele. não. Sim, doutor. Foi uma reunião no dia 12 de junho de 2012 e pode haver um equívoco do Ministério Público pontualmente com relação a isso mesmo. Tá. Então tá bom. Por isso que eu quero perguntar, porque eu nunca tive, nunca. Tá. Então fica registrado que o senhor nunca teve, que pode ter sido um equívoco do Ministério Público. A defesa que pediu, os senhores podem alcançar para ele, por favor, o microfone? Excelência, agradeço a lealdade do Ministério Público. Sim, muito. Obrigado. Boa tarde, seu Carlos Bunlai. Já identifica a defesa, doutor. Pela defesa de Rogério Aurélio, João Vicente. Tá. Seu Carlos, só para contextualizar, obviamente não estou fazendo nenhum juízo de valor, nessa ação são denunciadas várias pessoas, além do senhor, o presidente Lula, Emílio Odebrecht, Marcelo Odebrecht e Rogério Aurélio. O senhor pode explicar quem é o Rogério Aurélio, o que ele fazia, quem é essa pessoa? Rogério, como Rogério, para mim é novidade, porque para mim ele é Aurélio. É, Aurélio. Era o faz-tudo. Era o homem que fazia tudo que a dona Maria precisava, comprava as coisas, pagava as coisas, tomava as providências. Isso é o que eu sei do Aurélio. Agora, Rogério é Aurélio. O Aurélio. Tá. Uma pessoa de pouco falar, muito pouco falar, e só de fazer. Veja bem, apenas para contextualizar, insisto nisso, ele é acusado de 41 lavagens de dinheiro. Pelo que o senhor conheceu e conviveu com o Rogério Aurélio, o senhor esteve com ele várias vezes? O senhor pode dizer se ele tinha alguma autonomia, se ele tinha algum poder de decisão, ou se ele simplesmente era, podemos dizer, um office boy? Eu não posso
não posso fazer juízo de valor também, como o senhor também está dizendo que não está fazendo. Eu nunca participei de nenhum pagamento, nem tomei ciência de pagamento que ele fez, que deixou de fazer, eu não sei. Eu não desconheço. Desconheço, apenas eu sei que ele era um homem que pediam para ele fazer as coisas, ele fazia. Agora, se pagava, se não pagava, eu nunca vi ele pagar nada. Uma outra coisa, eu pedi que o senhor Carlos do Prado, ele noticia que ele teria recebido, encontrado com o senhor Rogério Aurélio algumas vezes e teria recebido dinheiro da reforma do sítio. E eu pedi que o senhor Carlos do Prado descrevesse fisicamente o senhor Rogério Aurélio. O senhor pode descrevê-lo fisicamente como essa pessoa? Posso, acabei de vê-lo aqui há alguns dias atrás, sentado, com a cabeça mais branca. É aquela pessoa. Alto, forte, cabeça branca. Agora, quem é Prado? Eu não conheço. Não, o senhor de fato não conhece. É um outro testemunha que não conseguiu descrever o Rogério Aurélio. O senhor em alguma oportunidade encontrou com o Rogério Aurélio sem barba? O senhor consegue recordar? Não recordo. Não me recordo. Não me recordo. Tá. Então o senhor, só para deixar bem claro, excelência, essa descrição é importante para a defesa. Então ele é uma pessoa alta, que o senhor falou, um homem grande. Forte. Cabeça está branca agora, estava menos branca quando... Já faz 4, 5 anos que não... Que o senhor viu a última vez. Tá. São essas as perguntas, excelência, obrigado. Tá, alguma outra defesa que não seja do Dr. Bulay? Não? Então, a defesa do senhor João Carlos Bulay tem perguntas? Sim. Tá. Sabe o que é isso? Se a sua defesa entender pertinente, junta nos autos, né, doutora? Porque é Tá. gritante, porque mostra o estado. Tá, o estado de saúde dele. Então a senhora junta nos autos, doutora. Naquele porque dia, hoje- foi teimosia Tá, junta minha pela em fazer troca. esse depoimento, porque eu não queria faltar. Tá. Acho que o senhor junta na defesa dele. Tá. Excelente. Eu nem terminei o tratamento, então... Eminente magistrado, eminentes representantes do Ministério Público, meus eminentes colegas presentes à audiência, senhor José Carlos Bulay. Vamos reconstituir o que ocorreu no dia 17 do mês de agosto de 2016, quando o senhor prestou o termo de declarações perante a autoridade policial, a que se referiu a eminente magistrada. 17 do mês de agosto de 2016. O senhor estava preso nesta época? Eu estava com prisão preventiva, liberado pelo juiz Moro para ir a São Paulo, porque a minha doença, não sei se posso... Pode falar foi um negócio assim complicado, porque eu estava numa cela, sem luz, onde a gente fazia a micção e não via a urina. Uhum. Aí a minha filha foi me visitar uma quarta-feira e eu passei pela guarda ali, né? Uhum. E tinha um banheiro, me deu vontade de ir ao banheiro e eu pedi assim, até uma policial que era da minha cidade. Posso usar o banheiro? Ele deixou, e foi quando eu vi que eu estava urinando sangue. Uhum. Eu não sabia. Uhum. Aí a Polícia Federal me encaminhou para um hospital em Curitiba. O meu irmão é urologista, foi acompanhar e pediram um laudo cardiológico. Foi feito o laudo cardiológico que me deu apto para a operação. Uhum. Eu fui para a operação e não pude, porque eu estava com 9 carcinomas na bexiga, 9, não 1. Aí o meu irmão interrompeu a cirurgia, eu anestesiado, porque o hospital não tinha condições de cortar e queimar os 9 carcinomas. Aí pedi autorização para ir para São Paulo. Fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, passei pelo mesmo exame cardiológico que o professor Fábio Jatene falou, não vai operar da bexiga primeiro não, primeiro do coração. Estava com 98% de entupimento da coronária principal. Uhum. Eu operei do coração e apto contínuo da bexiga. Depois da operação da bexiga, como eram 9 cânceres, eu tinha que fazer um tratamento para ele.
E como é bexiga, é via OncoBCG, onde o professor Miguel Siluz me recomendou 8 aplicações, das quais eu fiz 6. As duas, na sexta eu já estava completamente combalido. Entendeu? Foi mais ou menos lá pelo dia 8 de agosto que me ocorreu isso. Fiquei em casa e eu tinha que voltar para Curitiba por ordem do juiz Moro. E o Ministério Público alegava que eu estava inventando doença para ficar em prisão domiciliar. Eu não estava inventando. Bom, tinha esse depoimento marcado, eu não quis pedir para a doutora Daniela cancelar, porque eu achei que era uma deselegância minha. Eu fui, mas eu estava péssimo. Eu não sabia que eu já estava com a reação ao OncoBCG. Fui à Polícia Federal, fiz essa declaração, não foi um depoimento, foi até uma troca de conversas, entendeu? Com o delegado Márcio Anselmo, que me tratou muito bem. E à noite eu fui internado. Praticamente. Quais são as condições físicas e psicológicas no nenhuma, momento do depoimento? Não tinha nenhuma, professor. Os seus advogados recomendaram, os que o assistiram, que o senhor não prestasse que eu o não depoimento? Prestasse o depoimento. O senhor foi quem insistiu? Eu insisti. Mas não tinha condições psicológicas? Não tinha condições, mas eu não tinha feito nada. O senhor se internou nessa data? Nesse mesmo dia à noite. Tem documentos médicos que confirmam tenho isso? O relatório, tem tudo aí. O senhor estava cometido de febre em grau elevadíssimo? 40 graus. Os documentos médicos atestam isso. Não sei se está escrito temperatura, mas estava 40 graus. A internação se deu neste dia? Neste dia, às 9 horas da noite, no Hospital Sírio-Libanês. Logo após prestar o termo de declarações. Como? Após prestar foi. o termo terminou em torno de 5 horas, 6 horas. Um movimento, gente trombando, repórter. E, nossa, uma coisa doida. Porque eu fui muito visado pela imprensa. E os fatos estão mostrando que eu não participava dessa coisa toda que está aí. Muito bem, esse fato está esclarecido. Falemos um pouco sobre sua vida pessoal e profissional. Quais as principais atividades que o senhor exerceu e que tem exercido ao longo de sua vida? Eu comecei como engenheiro, a minha família é de pecuária e agricultura. O meu avô, pai da minha mãe, é formado em Piracicaba, que é a melhor escola de agronomia do Brasil, em 1916. Então, agronegócio dentro da minha casa, se você não quiser se aborrecer de agronegócio, não vá na minha casa, porque é só isso que se fala. Eu comecei como engenheiro e eu sou viúvo. A minha mulher, o pai tinha um banco. E comecei a ganhar dinheiro, fiz mestrado de engenharia e no mestrado a minha tese era de concreto com ar incorporado que causou uma economia de cimento nos núcleos de barragens maravilhosa. Gastava-se 300 kg de cimento por metro cúbico de concreto, com o concreto com ar incorporado, que é a minha tese, e minha e de um colega, João Gaspar de Janiquian, passou para 90 quilos. Com isso, toda a barragem tinha trincamento, porque o cimento com a água ele reage, emite calor e trincava a barragem. Com 90 não. Eu passei, com isso aí eu ganhei muito dinheiro. Né? E tudo que eu ganhei na minha profissão, eu comprei de propriedade rural. Então eu fui um grande proprietário rural. Na ação anterior eu sabia até o número, eu tinha 270 mil hectares de terra. Né? O maior proprietário de gado. Melhor? De gado. De gado. É o pecuarista. O maior pecuarista. Trabalhei muito na rastreabilidade. Tenho o animal número 1 rastreado no Brasil. Número 1, para eu ter uma ideia. Sou o primeiro pecuarista que botou debaixo de 100 hectares irrigado 1.500 bezerros, que dá uma média de 1.500 por 100, dá 15 por hectare, quando a média brasileira é 0,60. Além da atividade de agropecuária, o senhor também enveredou pela área de açúcar e álcool? Meus filhos. Meus filhos eu já estava... eu já não queria mais, entendeu? Porque
eu não sei se eu posso fazer esse comentário, mas quando começou, eu fui do Conselho de Desenvolvimento, conforme falei, relator do programa de bioenergia e do etanol. Eu achei que era um caminho muito grande. Foi aí que falei para meus filhos, aqui tem um espaço bom, que vai acontecer aqui no Brasil. Que em vez de petróleo, o álcool é mais econômico. E aí foi feito o projeto. Com a mudança de governo, houve um total abandono dessa área de etanol. Só para a senhora ter uma ideia, no projeto de etanol para o Brasil, a queima do bagaço de cana geraria 14 mil megawatts a custo de não jogar fora. Perfeito. A presidência da República não aceitou. Só saber a atividade, não precisa descrevê-la. Então, muito bem. Com relação especificamente, nos anos de 2005 e 2006, o senhor poderia ser definido como talvez o maior pecuarista do país? Sim. 2005 e 2006? Eu confinava 30 a 35 mil bois. O senhor, como pecuarista, o senhor era fornecedor do frigorífico Bertin? Em grande escala. Nos anos de 2005 e 2006. Então, as relações comerciais com o frigorífico nesse período eram intensas. Inclusive, eu arrendei um frigorífico do Bordão, que todo mundo conhece, né? Mas que depois, em função de fazer só uma unidade de proteína vermelha, devolvi. Bem, o senhor era um grande pecuarista na época e tinha negócios com o frigorífico, fornecedor. O senhor lembra de ter recebido do frigorífico na época, em razão dessa atividade que o senhor define como estritamente privada, a importância de 12 milhões de reais? Eu recebi muito dinheiro. Mas especificamente quanto é esse valor? Eu teria que pegar a minha contabilidade, que nem sei se... Mas eu já li isso aí. Isso aí é corriqueiro dentro do meu... Esses valores que foram referidos pelo Ministério Público como tendo sido pagos em 2005 e 2006, eles foram declarados no seu imposto de renda? Totalmente. O senhor tributou esses valores? Totalmente. As operações estão documentalmente comprovadas? Sim, inclusive o empréstimo que a senhora falou do Banco Chaim, eu botei no meu imposto de renda, tributei, paguei os encargos e, lamentavelmente... A propósito, o senhor obteve algum benefício advindo do empréstimo que o PT tomou junto ao Banco Chaim? Não, só dor de cabeça. Pelo amor de Deus, só dor de cabeça. Eu fui pego de surpresa, tá? Não, objetivamente, não precisa descrever a operação. Nada. O senhor teve algum benefício? A gente vai aproveitar daí, né, doutor, da outra ação. A gente aproveita daí o que ele falou da outra ação. Exatamente. Mas eu não sei se eu falei isso, mas eu não tive nada, nenhum benefício, só prejuízo. Dei uma fazenda, hipotequei uma fazenda para dar só em pagamento para o Banco Chaim. Aceitou, fizemos um contrato de arrendamento para mim enquanto não vendia a fazenda para terceiros. Aí eles falavam, não, nós não queremos. Me tornaram refém de uma relação que eles queriam com o governo federal. E estou aqui eu hoje. O senhor obteve alguma vantagem ou benefício em razão? A gente está reperguntando coisas de um documento que foi aproveitado, o Ministério Público se absteve de fazer perguntas. Mas isso está contextualizado e tem a ver diretamente com a imputação. Sim, mas a gente aproveitou o depoimento anterior. Da imputação, doutor. A gente aproveitou o depoimento anterior. Não, mas é importante que ele se Deixa manifeste. Eu não participei do outro depoimento. Mas o senhor não apresentou objeção quanto ao aproveitamento. Não, mas o aproveitamento tem seus limites. Doutor, deixa a defesa perguntar, senão a gente não sai daqui hoje. Por exemplo, os documentos não referem o desfecho de que ocorreu. Ele prestou um depoimento e depois foi julgado a ação penal, Excelência. O senhor foi acusado de ter tido benefício em razão, nesta ação penal a que alude o doutor procurador, o senhor foi acusado de ter tido... O senhor foi acusado de lavagem nessa ação penal? Não, porque o dinheiro... Não, se o senhor foi acusado... Não fui.
O Ministério Público não acusou o senhor de lavagem na outra ação penal? Não, porque o dinheiro que saiu, tinha saída... Doutor, isso é questão técnica, Entrada, né? Isso eu acho que o senhor não tem que perguntar para ele, porque é questão técnica, não de fato. Não foi acusado, porque o dinheiro que saiu do banco foi para direto de outras pessoas que também foram responder o processo e foram condenados. Enfim, o senhor não obteve nenhum benefício Absolutamente do nada. empréstimo e da operação que envolveu o navio Sonda Vitória 10 mil. Só aborrecimento, doutor. Só aborrecimento. Só aborrecimento. Perfeito. O senhor, ao longo de sua atividade profissional, inclusive na época em que o senhor manteve relação de amizade com o ex-presidente Lula, o senhor e suas empresas firmaram algum contrato com alguma empresa pública? Nunca precisei de governo. Público? Nunca precisei de governo. Nunca pedi nada para governo. Nunca recomendei ninguém para governo. Nada. O que eu participei, meus filhos participaram de um leilão de energia, de queima de bagaço da usina deles, e que foi vendido em leilão público. Só. Nada. Nunca precisei de governo. Minha atividade não tinha nada a ver com o governo. Absolutamente nada. Perfeito. Só isso? Tem mais? Doutora, tem pergunta? Posso perguntar? Pode ser. Tudo bem, José Carlos? Bem, Resumidamente, qual era a sua relação com o ex-presidente Lula a no minha período relação- de 2010, 2011 e especialmente com a dona Marisa? O senhor pode dizer? 10, ele saiu em 10, né? 11 eu praticamente não estive com o presidente. Eu me afastei muito eu já vinha me afastando muito do presidente quando ele ficou doente. Você não podia visitá-lo, ele estava no hospital. Isso gerou um afastamento. Entendeu? Com a dona Marisa, qual De era a sua amizade, de jogar baralho. relação? Ela era simplesmente a mulher do seu amigo ou ela era também a sua amiga? Não, era a mulher do meu amigo e minha amiga. Perfeito. Só isso, excelência. Obrigada. Satisfeito. Só isso?